Salve, salve, cartoleiros da Premier League! Estamos aqui no nosso segundo vídeo agora. Vou comentar um pouco sobre o sistema de pontuação, o sistema de bonificação, as transferências e os tips. Então, bora lá? Então, começando o nosso segundo vídeo, estou aqui na página principal do Fantasy, quando você loga lá. Agora a gente já pode ver que já tem 1.281.000 times, então quase 40 mil times se inscreveram do primeiro vídeo para esse. Vamos falar um pouco aqui sobre a seleção, que eu já comentei. Você é obrigado a escolher 2 goleiros, 5 defensores, 5 meio-campos e 3 atacantes. Você tem um total valor inicial no seu time de 100 milhões, então você só pode gastar esses 100. E uma coisa que eu não comentei no primeiro vídeo, a gente pode ver aqui, o máximo de jogadores por time é no máximo 3. Então é só, se você quer escalar, 3 do Liverpool, 3 do Arsenal, 3 do Chelsea, 3 do City, 3 do United, não pode ter mais que 3. Para comentar sobre, você tem que escolher 15. Cada rodada você seleciona os seus 11 iniciais. E aí os outros 4 sobram para o banco. Você também tem que selecionar um capitão. E aqui temos o vice-capitão. Então aqui ele fala que você tem que selecionar o capitão. Se o capitão não jogar 0 minutos, não entrar na partida, o seu vice-capitão aqui vai ser dobrado os pontos. Se por acaso o seu vice-capitão também não jogar, aí você não tem nenhum jogador dobrando os pontos. Por mais que entre alguém do banco de reserva, eles não dobram os pontos. Então você tem 2 chances de acertar na rodada. Você sempre é bom escolher o capitão e o vice. Às vezes, por algum imprevisto de alguma hora, você escolhe tal capitão, o cara não joga, por algum motivo ou outro, fica no banco ou fora do jogo. O seu vice-capitão que vai dobrar os pontos. E às vezes o pessoal não acaba esquecendo, fica no goleiro, fica em algum jogador que não vai ter uma boa pontuação naquela rodada. Então tem que sempre prestar atenção nisso aí. Sempre escolher o capitão e o vice. E tem que priorizar as alterações do banco. O Cartola copiou esse ano, mas ele tem uma diferença. Lá, o zagueiro substitui o zagueiro, o meio-campo substitui o meio-campo e o atacante substitui o atacante. Aqui não. Aqui você tem que selecionar primeiro, segundo e terceiro. Então, se algum jogador do seu time não jogar, o primeiro do banco entra. Se 2 não jogares, o segundo do banco entra. E por último, se precisar, o terceiro entra. Então é você que define a ordem dentro desses 15 jogadores. Então você vai sempre ter... O goleiro é o goleiro, né? Só se o goleiro não jogar, daí entra o goleiro reserva. Não tem opção de entrar 2 goleiros. Então é o seguinte, você sempre vai ter 3 caras no banco. Você pode deixar lá 2 zagueiros e um meia, 2 zagueiros e um atacante, ou 3 meias, ou os 3 atacantes no banco. É você que vai selecionar. E com isso você tem que definir uma ordem. 1, 2 e 3, que é aqueles caras que vão entrar se algum jogador não jogue. Então não é igual ao Cartola. A substituição é automática, o próprio sistema faz para você. Mas no caso de selecionar, é você que define a ordem. As transferências. Então aqui, você escolheu os 15. Na segunda rodada você não pode mudar o time inteiro escolhendo os 15. Aqui você tem uma transferência grátis por rodada. Então assim, para a segunda rodada eu posso mudar um jogador desses 15 que eu não pago nada. Se eu quiser mudar 2... eu perco 4 pontos. Então, para cada transferência extra que você faz, você acaba perdendo 4 pontos do seu total. E como a gente vai ver aqui mais para baixo, 4 pontos nesse Cartola é muita coisa. Então, vamos lá. A gente só tem uma transferência, por isso que a gente tem que adotar estratégias. Escolher jogadores que têm vários jogos bons, porque eu vou manter ele no time. Eu não consigo trocar todo mundo. Se eu quiser trocar 2, eu já vou ter 4 pontos a menos na próxima rodada. Fora isso, eu tenho os Wild Cards, que são 2. Eu tenho um para gastar no primeiro turno e um para gastar no segundo turno. Esses Wild Cards funcionam da seguinte forma. Eu consigo trocar os 15 jogadores. Então vamos lá, eu montei um time, primeira, segunda, terceira rodada. Aí eu vi que os meus jogadores estão muito mal, eu posso usar o Wild Card. Eu consigo trocar os 15 uma vez no primeiro turno e uma vez no segundo. Então eu tenho esse cartão bonificação, que seria um dos tips que eu vou mostrar ali para baixo. Então você tem 2 chances de alterar o seu time por completo, se você quiser. E a mudança de preços funciona totalmente diferente também no Cartola. Aqui é de acordo com a quantidade de jogadores, de cartoleiros que escalam o jogador. Então, por exemplo, se no caso 100 mil compraram o Salah e depois na segunda rodada 20 mil vender ele vai cair o preço de 0,1. É sempre 0,1.
Se ele caiu 0,1 e eu resolver vender ele na próxima rodada, eu estou perdendo grana. E para comprar, vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Ao mesmo tempo, para valorizar, na primeira rodada, 100 mil compraram. Ele foi lá e estourou pontuação. Na segunda rodada, 20 mil pessoas compram ele. Ele vai subir 0,1. Mas, para você que comprou ele, por exemplo, a 10.0, apesar dele estar custando 10.1 para quem quiser comprar, você não ganhou esse 0,1. Aqui ele precisa subir 0,2 para você ganhar 0,1. Então é só 50% do valor que ele sobe que você consegue ganhar. Aí se você vender ele, você ganha esse 0,1. E é nisso que muita gente se ferra, porque acaba comprando e vendendo na hora errada. E o dinheiro só vai diminuindo. Em vez de 100, vai caindo para 99,9, 99,8. E vocês vão ver que faz toda a diferença lá na hora de comprar o jogador. Então, aqui já fica a primeira dica principal desse Fantasy. É a questão de valorização. Se ele cair 0,1, você perdeu 0,1. Para você ganhar 0,1, é só se ele subir 0,2. E ele só sobe com a compra dos cartoleiros. Então, se o jogador foi muito bem, quanto mais gente comprar, maior o preço dele vai subir. Então, se você acertar o cara que vai bem no começo do campeonato, você vai ganhando dinheiro. Se não, você tem que tentar comprar ele o quanto antes, porque senão, a hora que ele subir o preço, você se ferra para comprar. E agora os tips. Nós temos 4 tips. Um é o wildcard, que eu já falei. Então, todas as transferências são gratuitas, os 15. Você tem um no primeiro turno e um no segundo turno. O bench boost, o free hit e o capitão triplo, você só tem um no campeonato. Então, se você escolher numa rodada usar o bench booster na segunda ou terceira rodada, acabou, você não tem mais ele durante o campeonato. Se você quiser guardar para o final, normalmente é uma boa. O que significa o bench booster? Os pontos do seu banco também vão acrescentar na rodada. Então, você vai fazer a pontuação dos 15 jogadores naquela rodada. A rodada você que vai escolher. Então, é um boost muito bom. Se todos os seus 15 jogadores tiverem um jogo fácil naquela rodada, ou que tem chance de fazer uma boa pontuação, é bom você ativar. O free hit. O free hit você tem a chance de trocar os 15 jogadores naquela rodada. Então, vamos lá. Tem uma rodada que todos os seus jogadores têm jogos difíceis, tá ruim para você escalar dentro daqueles 15. Você utiliza o free hit, você consegue escalar outros 15 para aquela rodada. Só que na rodada seguinte, por exemplo, 8. Na rodada 9, volta o seu time da 7. Então, ele é como se fosse um cartão bônus. Também muito bom para ser utilizado. Só que tem que saber a rodada certa. E o triplo capitão. É alguma rodada, você escolhe lá com o seu capitão. Ele vai, em vez de dobrar os pontos, ele vai triplicar. Também, você escolhe uma rodada dentre as 38 do campeonato. Também é muito bom se você acertar. Esse aqui já é um pouco mais difícil, que é só triplica a pontuação do capitão. Então, os tipos são esses. Lembrando que lá da premiação, se você utilizar algum desses tipos na rodada, você não está concorrendo ao kit da Premier League e aos prêmios durante aquela rodada, porque isso aqui seria como se fosse uma trapaça. Então, se você ativar algum desses 4 na rodada, aquela rodada você não está concorrendo à premiação daquela semana. Aqui, sempre vai, ele já te dá todas as horas que vai fechar. Ele é diferente do Cartola porque ele sempre fecha 1h30 antes do primeiro jogo. Como o primeiro jogo da Premier League é na sexta-feira, 13 de agosto, 4 horas da tarde, aqui, ele vai fechar 2h30. Então, 2h30 da sexta-feira, 13 de agosto, é o último dia para você montar seu time. Para a primeira rodada, lógico. E é o sistema de pontuação, vamos lá. Aqui ele segue um padrão diferente. Então, se um jogador entrar durante o jogo, começando de titular ou entrar do banco, e jogar até 60 minutos, ele ganha 1 ponto. Se ele jogar acima de 60 minutos, ele soma 2 pontos. Não conta os acréscimos. Então, como que funciona? O jogador começou de titular, entrou e tá lá. Se ele não for substituído até os 14 minutos do segundo tempo, ele vai fazer 2 pontos. Se ele sair antes, ele faz 1. Algum jogador que venha do banco e jogue, normalmente ele vai fazer 1, a não ser que ele antes do 30 minutos do primeiro tempo. Aí ele vai conseguir fazer 2 pontos também. Então, só dele entrar em campo, ele tem 1 ponto ou 2. Para cada gol, aqui que vem uma das diferenças. Se o goleiro, igual o Alisson fez gol na última temporada, ou algum defensor, seja ele zagueiro ou lateral, 6 pontos. Se o gol for de um meio campo,
5 pontos. E se o gol for feito por um atacante, 4 pontos. Então aqui já está uma diferença do Cartola, que lá é tudo 8 pontos, aqui não. Se o atacante é 4, meio campo é 5, defensor ou goleiro 6. Assistência é tudo igual, independente de quem der assistência, 3 pontos na conta. Clean sheet. Se o goleiro ou o zagueiro não toma gol, 4 pontos. Então vamos lá. O goleiro joga o jogo inteiro, 2 pontos. Se ele não toma gol, 4, 6 pontos. É uma excelente pontuação na rodada. 6 pontos é quase o máximo que eles acabam fazendo. E aqui tem uma bonificação também para os meio-campos se o time não tomar gol. Então, digamos, tem o saldo de gol, o time não tomou gol aquela rodada, todos os meios de campos ganham 1 ponto também. Em vez de 4, ganha 1. Então é um sistema de bonificação para os meio-campistas também. A cada 3 chutes que o goleiro defenda, seja ele fácil, uma defesa difícil, o que for, a bola foi no gol, o goleiro defendeu, 1 ponto. A cada 3. Então, cada 3 defesas do goleiro, ele soma 1 ponto. Se o goleiro defendeu um pênalti, 5 pontos na conta. Quem bateu o pênalti errou, para fora o goleiro pegou, menos 2. Os bônus, que é o que eu vou comentar depois, os melhores jogadores em campo ganham de 1, 2 ou 3 pontos. É o sistema de bonificação da Premier League. Eu vou mostrar aqui para baixo como que ele ganha 1, 2 ou 3 pontos. A cada 2 gols que o time toma para goleiro ou defensor só, menos 1 ponto. Então tomou um gol, só perde o clean sheet, deixa de ganhar aqueles pontos. Tomou 2 gols, já começa a sofrer penalização. Tomou 3 gols, vai tomar só menos 1. Tomou 4 gols, aí já toma menos 2. Cada cartão amarelo é menos 1. Se tomar o cartão vermelho é menos 3. Então daí deixa de... Aqui é igual ao Cartola. Se ele tomar só amarelo, toma menos 1. Se ele tomar amarelo e depois vermelho, fica no menos 3. Não fica menos 4 se for amarelo e depois o segundo amarelo. E se fizer gol contra, menos 2. Então, a pontuação é critérios bem definidos. Não tem tipo roubada de bola, passe interceptado, igual no Cartola. São sistemas bem definidos, não tem como errar. Aqui ele explica que se o jogador participar dos 60 minutos e sair, e o time tomar gol depois que ele saiu, ele mantém o saldo de gol. No Cartola já não. No Cartola o cara continua levando o saldo de gol. Se o time tomar gol, ele perde os pontos. Aqui não. Se o jogador saiu de campo, ele mantém o saldo de gols, mesmo que o time tome gol depois. Os cartões vermelhos, se ele for zagueiro ou goleiro e tomar o cartão vermelho, por mais que o time continue tomando o gol, como ele prejudicou o time, ele continua tomando essa punição de menos 1. Então ele foi, vamos dizer, ele foi lá cometer um pênalti. Foi expulso e o time sofreu o gol. Ele perde a bonificação do saldo de gol, toma o menos 1 se ele tomar 2 gols. O time continua tomando gol, ele continua sofrendo essa penalidade. E as assistências, aqui que vem uma grande diferença. Gol de rebote, conta assistência para o cara que chutou. Ah, bateu no zagueiro e sobrou para o outro fazer o gol, conta assistência. Independente se ser o goleiro ou um zagueiro, quem chutar ganha assistência. Chutou, deu na trave, voltou, o cara fez o gol, ganha assistência. Gol contra, se eu chutei, desviou no zagueiro, no goleiro e a bola entrou, eu ganho assistência. Se eu chutei, o zagueiro entrou, fez o gol contra, o goleiro, quem quer que seja, fez o gol contra, eu continuo ganhando assistência. Se eu sofri o pênalti ou uma falta, eu ganho assistência se o gol for de falta direta. Se o cara bater o pênalti e fizer o gol, quem sofreu também ganha assistência. Então ele explica aqui que normalmente quem dá o último toque antes da bola entrar, vai ganhando assistência. E então nós chegamos nos sistemas dos pontos bônus. Como funciona? Os 3 melhores jogadores de cada partida recebem uma pontuação extra, de acordo com alguns critérios. E se tiver um empate, por exemplo, esses critérios são somados esse bom BPS, no final do jogo, qual tem os maiores BPS ganha essa pontuação. São 3. Se houver um empate, 2 jogadores com maior BPS, os 2 jogadores vão receber 3 pontos e o terceiro melhor vai receber apenas 1. Se tiver um empate no segundo lugar, o maior pontuador recebe 3 pontos, o segundo e o terceiro recebem 2 pontos cada, e aí não teremos jogador ganhando 1 ponto. E se houver um empate no terceiro lugar, o primeiro ganha 3 pontos, o segundo ganha 2, e o terceiro e o quarto ganham respectivamente 1 ponto cada. Então é um sistema criado para
ajudar a pontuação de cada rodada de acordo por jogo. Então os jogadores dos dois times concorrem, e considerando que é apenas do jogo, não é de cada time. E daí aqui tem BPS por jogar tantos minutos, se fizer o gol. Aqui tem por dribles tentados, dribles completados, porcentagem de passe completa, perder pênalti, fazer algum passe errado que gere uma chance de gol ou que gere um gol, tudo isso perde ponto. E aqui, finalização para fora também perde ponto. Então no Cartola você ganha pontuação se o cara chutar. Aqui, se ele chutar para fora, ele acaba perdendo esse BPS. Mas tudo isso aqui vira automático, a gente acaba nem entrando muito no detalhe, você só acompanha no final, vê quais foram os 3 melhores jogadores para ganhar essa pontuação extra. E por último, as ligas. Então nós temos as ligas públicas, que são aquelas que você já conhece, entra lá na Liga Geral, a liga do seu país, que você escolheu, a liga do time que você favoritou da Premier League, e aquela Game Week 1, que é a rodada que você começa. Ou seja, se alguém está começando na segunda rodada, na terceira vai contar essa pontuação para aquela Game Week 1. E aqui tem de qual rodada que vai cada liga. Então, por exemplo, em agosto vai contar a Game Week 1, 2 e 3. Então a rodada 1, 2 e 3 faz parte de agosto. Ele já vem pré-definido e você consegue acessar por aqui. E também temos as Copas, que esse ano mudou, é uma novidade. Antigamente eu até comentei no primeiro vídeo, e agora que eu fui ler aqui que acabou atualizando para essa temporada. Antigamente era 2 milhões e poucos que classificavam. Dessa vez todos os times vão participar dessas Copas. E além de ter essa Copa, que dá aquele prêmio de viagem para a Inglaterra e com tudo pago para um final de semana, vai ter uma Copa só do Brasil e vai ter uma Copa só do time que você escolheu. Então todo mundo vai participar. E como funciona? Dependendo do número de inscritos na primeira rodada, no final da 15ª ou 16ª rodada, por exemplo, deu 8 milhões de time. Vai ser um contra o outro, você ganhou, você classifica para a próxima rodada, você perdeu, você já está eliminado. Se você ganhar, você vai subindo. A final vai ser na rodada 38. Então eles vão ver quantos times vão ter inscritos e vão fazer o sistema inverso para ver em qual rodada começa. Normalmente a Copa começa na rodada 16 ou 17. Como dessa vez vai ser mais inscritos, eu acho que ela vai começar ali pela 13ª ou 14ª. E daí já começa, você já sabe o seu adversário uns 2, 3 dias antes da rodada começar. É por sorteio automático do site. Então às vezes você consegue ver se o cara, de qual país que o cara é, o time dele, como é que tá, se ele já usou os chips ou não. E aí você consegue montar uma estratégia para ganhar daquele time. Eu particularmente já cheguei na rodada 29 ou 30 ganhando na Copa e acabei perdendo. Então cheguei lá entre os, acho que 64 mil, mas não cheguei tão longe, assim, perto da 38. A máxima que eu fui vencendo foi até a 30. Que, querendo ou não, já são 11 vitórias seguidas. Na época, acho que estava começando na rodada 19 ou 18, então eu ganhei 10 ou 11, que já é muito. Ultimamente não estou tendo tanta sorte. Ganho 3 ou 4 e acabo já perdendo. Mas, para esse segundo vídeo, era isso que eu tinha para explicar. E no próximo terceiro vídeo aí nós já vamos começar a montar os times, definir as estratégias, o que pode ser feito para cada rodada no decorrer e ver os preços dos jogadores e o que a gente consegue montar aí de uma base para a rodada que começa dia 13 de agosto. E agora chegamos ao final do nosso segundo vídeo, então espero que vocês tenham entendido um pouco aí do conteúdo. E para o próximo vídeo, o terceiro vídeo, vamos falar sobre as escalações, sobre as formações e as estratégias durante as rodadas e ao longo do campeonato, já que esse Fantasy aqui, como ele é diferente do Cartola, a gente tem que pensar a longo prazo e não rodada a rodada. E é isso, se vocês gostaram aí, se inscreve no canal e vamos acompanhar nos próximos vídeos aí. E lembrando que a Premier League começa no dia 13 de agosto, o primeiro jogo.